Olá, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo da série Por que repetimos padrões que nos fazem sofrer? Se você está aqui, penso que você está gostando da série, está se identificando. Se você está se identificando com algum padrão, com algum ciclo, coloca aí, estou me identificando, estou gostando. É legal ter esse feedback da sua parte. E nesse terceiro vídeo eu quero conversar com você que o seu cérebro prefere o sofrimento ao desconhecido. E é importante trazer isso porque está dentro aí da neurociência, está dentro da psicologia, né? Os padrões neurais que temos nos fazem caminhar para isso. E quando pensamos sobre esses padrões neurais, a gente pode trazer muitas coisas significativas aqui, até para entender como sua mente funciona, seu cérebro, no caso, funciona. Nós nos acostumamos com a previsibilidade. O nosso cérebro, nossa mente, ela funciona assim. E é importante fazer essa distinção aqui. Mente é o conceito mais abstrato, a questão do funcionamento, e o cérebro, as áreas relativas a esse funcionamento, né? É algo concreto. E nós funcionamos num movimento de padrão comum, aquilo que para nós é o natural, o lugar conhecido. Então, esse lugar de previsibilidade, aquilo que sabemos que vai acontecer de determinadas formas, isso não nos assusta. Muito pelo contrário, esse é o funcionamento normal nosso, esse processo, esse padrão de repetição. Como eu havia falado em outros vídeos, a nossa mente ela funciona nesse processo de economia de energia, de lidar com o conhecido. E quando isso acontece, para nós, mesmo sendo uma situação difícil, mesmo sendo diante um sofrimento, é algo muito mais confortável. Então, nosso processo neural, ele vai criar estradas, como foi falado no vídeo anterior, que vão facilitar as conexões que levam a um comportamento, a reações, a sensação de emoções mais próximas daquilo que estamos acostumados. Por isso que muitas vezes é tão difícil romper padrões que nos fazem sofrer. A nossa mente, ela está estruturada para esse lugar que você conhece, mesmo sendo um lugar de sofrimento. E aqui a gente pode até explanar, pensar um pouco. Quais são os locais, quais são as relações, quais são as situações que te fazem sofrer e que você não tem muitas vezes forças para sair dali. Outro ponto que também é interessante pensarmos nesse processo que nos prende a nível neural é o nosso mecanismo de defesa. A amígdala, que está ligada ao sistema límbico, ela é responsável pelo processo de muitas emoções. Dentre elas, o medo, a ansiedade, a insegurança. Isso faz com que, quando passamos por situações que nos fazem ter aí a possibilidade de mudança, esse sistema límbico, principalmente a amígdala, ela é acionada, trazendo aí medo, insegurança, ansiedade diante de um cenário, diante de uma possibilidade diferente daquela que você tem costume, daquele cenário previsível, como falei há pouco. Isso faz você ativar mecanismos de defesa, onde você automaticamente se bloqueia a sua evolução, onde automaticamente você muda a rota para o desconhecido, para algo já conhecido, porque isso vai fazer você diminuir o estado de ansiedade, diminuir o estado de tensão, te levando a uma regulação emocional. E não é porque o lugar você está acostumado, a situação ou o relacionamento seja agradável, não, mas é porque ali você não tem tanto medo, você já sabe o que espera, ou seja, o mecanismo de defesa não é acionado. Outro ponto que também é interessante pensarmos, essa questão relacionada à gestão de expectativas. A nossa mente, ela tem facilidade de criar cenários muitas vezes negativos, muitas vezes terríveis, que produzem novamente aquele ciclo de ansiedade, de medo, de inconstância. Esses cenários, essas expectativas são derivadas daquilo que não conhecemos. Isso faz com que você tenha dificuldade de vivenciar o novo. Essa expectativa, que muitas vezes é irreal, de algo ruim que vai acontecer, é algo apenas criado no teu inconsciente, mas não é algo real. Você vê como o processo mental, ele dificulta muitas vezes nossas mudanças, como as questões neurais também criam caminhos que facilitam muito mais você ficar preso, ficar retido em experiências que te fazem sofrer. Outro ponto que é interessante trazer também são as reações bioquímicas. O nosso corpo, ele tem produção de muitos neurotransmissores. Entre eles, a gente pode dizer aí o cortisol, adrenalina, que são aí neurotransmissores que são acionados, produzidos em grande quantidade em situações de estresse,
de tensão, de medo, para que aquele sistema de luta ou fuga seja acionado. E é interessante que, se você vivencia isso de uma forma muito intensa e durante um tempo muito longo, seu sistema neural vai acostumar numa liberação alta desses neurotransmissores. Ou seja, você vai quase que estar ali dependente, buscando essa liberação de adrenalina e cortisol. Não porque isso seja positivo, não porque isso em excesso seja satisfatório, não, mas porque o seu funcionamento bioquímico já está acostumado a isso. E sente falta? Sim, nosso organismo sente falta, mesmo daquilo que muitas vezes nos faz mal, quando você o vivencia de forma constante e intensa. E isso também é um dos elementos que te prende, que te faz ficar retido em experiências negativas. Posso aqui também dizer sobre a neuroplasticidade negativa. O que é isso? É quando seus pensamentos estão sempre cercados ou construídos de fatores, de elementos que te trazem apreensão, preocupação, nervosismo, ansiedade. Esse medo, esse pensamento muito negativo, essa ansiedade é algo que fica trazendo quase um nevoeiro aos seus pensamentos. Você não consegue pensar de forma racional, lógica, produtiva e positiva. E isso faz com que haja um bloqueio cognitivo, o lóbulo frontal não funciona de forma adequada. E por que isso? Porque esses pensamentos negativos derivados dessa neuroplasticidade negativa conseguem focar só naquilo que te traz medo, te traz insegurança, te traz aí pavor, te faz se sentir insuficiente. E aí o que acontece diante de sensações, percepções que tem esse tipo de construção, você paralisa, você tem dificuldade em criar ali reflexões, pensamentos mais positivos e produtivos. Você enxerga tudo meio cinza e isso é muito ruim porque te faz andar em círculos, preso, né, nesse looping de sofrimento. E por último, quero trazer mais um elemento aqui que vale a pena pensar: anestesia emocional. O que é isso? É aquele fato de que você, por tantas vezes, experimentar a dor, tristeza, sofrimento, experimentar o medo, você acaba ficando anestesiado. Você não tem mais a percepção de como essas emoções te impactam, como essas emoções elas são significativas a tal ponto de mudar a forma como você lida com o mundo e consigo mesmo. Então essa anestesia emocional, que podemos chamar de anedonia, ela é derivada do sistema de recompensa do cérebro, onde você não tem mais essa percepção, onde você, por exemplo, é como se fosse aquele corredor que só corre por correr, não tem mais a perspectiva de ganhar nenhum prêmio, não tem a perspectiva de subir em nenhum pódio, não tem perspectiva nenhuma, você apenas acompanha a multidão que está correndo, como se fosse uma grande maratona. É mais ou menos assim. Você perdeu a sensibilidade de ter como expectativa o ganhar o prêmio. Quando entramos nesse sistema de anedonia, de perda da sensibilidade em relação às emoções, nós perdemos a capacidade de verificar, de perceber, sim, que estamos passando momentos difíceis, cercados por sofrimento, por medo, por inconstâncias, por sensações de insuficiência, sim, mas também perdemos a capacidade de sentir alegria, de sentir aquele prazer gostoso da vida, de sentir satisfação por alguma realização. Tudo fica muito apático, tudo fica muito cotidiano. Você percebe como o nosso sistema neural, nossa mente, o nosso funcionamento, o nosso cérebro, ele pode produzir vias, caminhos, onde você fica apenas caminhando, né, em torno da mesma situação, da mesma experiência e vivência. Às vezes porque são geradas expectativas negativas, às vezes porque as emoções não estão mais sendo ali reconhecidas de forma satisfatória, às vezes porque os pensamentos são tão negativos que te levam a um estado de apatimento, às vezes o mecanismo que você utiliza para se proteger, ele te impede de caminhar, às vezes a necessidade de previsibilidade, né, onde o lugar comum vira o lugar de segurança. Todos esses mecanismos, eles são e têm uma razão de ser. Todos esses mecanismos, eles são reais e têm uma razão de existir. O problema é quando eles são potencializados, quando eles estão disfuncionais, te fazendo caminhar em torno sempre das mesmas situações. Você consegue se enxergar dessa maneira? Isso que eu te trouxe hoje sobre esse funcionamento neural, você, mesmo com certa dificuldade, consegue se enxergar, consegue perceber
perceber esse funcionamento no seu dia a dia? Me responde aí, você já percebeu algum desses funcionamentos em você? Coloca, acho que é bacana essa troca, essa conversa, porque uma das coisas que nos ajuda muito no processo de sairmos desse ciclo, dessas decisões que nos fazem sofrer, é o autoconhecimento. E falando em respostas, em possibilidades para tratar essas questões, para lidar com elas de uma forma positiva e satisfatória, quarto vídeo, que vai ser o último dessa série, a gente vai tratar sobre essas questões. Então, continua comigo, divulga esse vídeo para outras pessoas para que elas possam também se ver, se compreender, se perceber, porque isso pode ajudá-las num novo caminhar, uma nova rota, um novo destino, onde o sofrimento não vai ser tão potencializado, não vai ser a única opção. Pensa nisso e vamos seguir aí em frente. Até a próxima. Se você ficou até aqui, quero te fazer um convite. Me siga nas redes sociais. No Instagram a gente está colocando muita coisa boa. Quero e estou planejando montar alguns grupos de apoio. Então participe ali, trabalhe essa questão de saúde mental através daquilo que você está postando. Se você também precisar de atendimento psicológico, entre em contato. Cuidar de si é também um ato de amor e de construção de uma vida equilibrada, saudável e positiva. Não caminhe sozinho, caminhe com outros que possam te ajudar. Então te convido aqui a caminhar junto comigo. Um grande abraço e tamo junto até a próxima. Tchau, tchau.